Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 9 de agosto. Começando aqui o destaque para a Rapt 4. Antes de falar de todas as ações, para mencionar que das 100 ações aí que a gente acompanha, não vi nada tão interessante para compra. Há algumas ações testando pontos importantes de suporte, mas o cenário não muito adequado, pelo menos não se encaixa com a estratégia operacional que a gente utiliza. Primeiramente, Rapt 4. Rapt 4, um movimento forte de alta, anulando a tendência de baixa dela. Recua, bate nos R$10, depois de um longo movimento de alta de vários dias. Recua, cai em 3 pregões, então em termos de tempo foi muito rápida essa correção. E não foi uma correção ainda tão grande para fazer uma compra de correção. Pegando os números, os números do Fibonacci, 38,2% retração. E um ponto mais importante, o ativo ainda não está em tendência de alta, não tem topos e fundos ascendentes. Então a gente evitaria essa compra aqui de correção. Sendo mais agressivo, a entrada, ou seja, sem considerar que, entrar com a tendência ainda indefinida, já apoiado principalmente porque o preço está acima das duas médias, a média de maior periodicidade está abaixo da de menor periodicidade. Essa entrada em R$ 9,59, acima dessa máxima aí, com stop aqui abaixo de R$ 9,21, 9,20, traria um risco de 4,1% e o objetivo ficaria em 9,98. Seria o objetivo dessa operação. Antes tem resistência intermediária dos 9,75, mas é uma operação que a gente estaria de fora. Está também num ponto importante ali no gráfico semanal, batendo na média móvel de 13 períodos do gráfico mensal. MGLU3, são 3 ativos que eu vou citar aqui parecidos. MGLU3, aqui tem um ativo também que está com um grande movimento de alta, saiu ali de uma indefinição. Faltando gerar um pivô de alta já acima desses R$10, que seria o ideal. Gerou um candle aqui de reversão. A superação da máxima desse candle seria um primeiro ponto positivo para uma subida em busca dessa faixa de 11,45, mas a gente vai lá no gráfico de maior periodicidade, gráfico semanal. Todo esse movimento de recuperação, apesar de ter aqui um pivô de alta, todo esse movimento de recuperação está dentro desse grande movimento de baixa. Já é um ponto para ficar no mínimo aí atento, alerta. Outro ponto importante, ela testa uma faixa de preço importante de resistência, que era de uma congestão anterior e agora tende a funcionar como resistência, e já vai funcionando como resistência. Chegou lá nesse nível, acima de 11,20, máximo em 11,45, perdeu força. Se fosse comprar essa ação na faixa 10,82 com stop 10,83 com stop em 10,32, o objetivo ficaria aqui na faixa de 11,33, 11,34, que é acima já desses 11,20, então é uma operação arriscada e ainda não teria uma tendência de alta bem definida em cima desse ativo, a não ser o posicionamento das médias aqui, do preço em relação às médias, e a média de menor periodicidade acima da de maior periodicidade. BVMF3, qual o ponto negativo da BVMF3, apesar dela ter aqui topos e fundos ascendentes? Porque esse topos e fundos ascendentes dessa ação é praticamente um início de um topo duplo. Ela supera o topo anterior, mas não deslancha, não fecha nem acima de 12,19. E onde está acontecendo isso aqui, apesar da formação desse martelo aqui, bem parecido com os outros gráficos que eu citei? Em cima de uma zona de resistência importante do gráfico semanal, um topo importante, chegou lá depois de um movimento de alta, basicamente aqui uma simetria. Antes tinha uma congestão nessa faixa, o que abre a possibilidade de fazer aqui nessa região, também dá uma congestionada, mas está num ponto muito importante de resistência que também me tiraria de uma operação de compra nessa ação na simples oscilação acima da máxima desse candle. Tá, então foram sinais ali de reversão em cima de suportes, mas com cenário gráfico ainda, no meu ponto de vista, não muito favorável para a compra. Sinais de possível reversão, mas não seriam para mim sinais de entrada. Agora falando ainda de 2 ativos que permanecemos aí. Estamos já comprados. Hoje teve a realização de lucro da PSSA 3 na ponta compradora. A PK4 seguimos também em ponta compradora. Em R$ 85,00 a ação só perdeu força. Mas hoje bateu nos R$ 82,99 e terminou fechando ali 1 centavo acima em R$ 83,00. Se essa ação fecha abaixo desses R$ 82,99, aumenta a chance de atingir o nosso stop, que é
o stop da operação, que é em 81,36. O ponto favorável que ela pode trazer para quem está comprado, ou até mesmo para quem está de fora querendo comprar a ação, seria a superação da máxima de hoje, que está em R$ 84,79, e seria um sinal positivo, uma boa subida para superar esses R$ 84,79, voltando até para o nosso preço de entrada. Nosso objetivo segue da mesma forma em 84,64, nenhuma alteração em relação à operação da PECAR 4. E GTA 3, seguimos aguardando aí ela, quem sabe até amanhã, retornar aos 45,15, que foi uma operação recomendada após o fechamento da semana anterior, um bom rompimento de resistência. Ideal que ela permaneça acima desses 44,49 nessa semana, mesmo que caia amanhã e acione a nossa compra. Mas a gente continua aguardando aí para uma execução dessa entrada. Vamos ver se amanhã ela consegue bater nesses 45,15, e o ideal que bate, depois gera uma sinalização de alta aqui no gráfico diário a partir da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.